Senhor presidente, querido senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, eu aqui apresento um requerimento no sentido de ser oficiado ao Ministério das Relações Exteriores a necessidade de o governo brasileiro realizar urgentes gestões junto ao governo iraniano para mitigar o sofrimento dos Baha'is e, em especial, para que o mesmo seja instado a conceder imediata liberdade aos líderes da comunidade Baha'i que estão presos. Em 14 de maio de 2008, o governo do Irã promoveu a prisão de 7 líderes da comunidade Baha'i. 5 homens e 2 mulheres: Mahvash Sabet, Fariba Kamalabad, Jamaluddin Kanjani, Afif Naimi, Sayed Rezai, Berus Tavakoli e Vahid Tisfan. E eles vêm há longos anos sofrendo na prisão, tendo passado períodos prolongados em confinamento solitário, sem acesso à defesa e assistência jurídica e em condições que são uma verdadeira afronta aos padrões do direito internacional atinentes aos direitos fundamentais da pessoa humana. Essas 7 pessoas foram presas tendo como acusação serem membros da seita Baha'i. Pois bem, nesta quarta-feira, 14 de maio, completam-se 6 anos da prisão das lideranças Baha'is presas de maneira arbitrária e absolutamente injustificada. Para marcar mais um triste aniversário dessa injustiça, os Baha'is de Brasília realizaram na manhã da quarta-feira manifestação pública em frente ao Congresso Nacional, estendendo banner chamando pela liberação imediata dos Yaran, que é como os 7 líderes Baha'is presos são chamados, aliás, uma palavra persa que significa amigos. E também clamando pelo respeito aos direitos humanos de todas as minorias religiosas ora perseguidas no país persa. O ato público constou da leitura de orações de diversas religiões, Baha'i, cristã, muçulmana, judaica, cultos afros, dentre outras, porque um dos fundamentos da religião Baha'i é exatamente a unidade religiosa, o apreço pelas diversas formas de conexão com o sagrado. Creio ser oportuno tecer algumas considerações sobre esse assunto. A prisão desses Baha'is, conhecidos como Yaran, tem recebido imensa repercussão internacional, com dezenas de governos e parlamentos nacionais, bem como acadêmicos e intelectuais em geral, se pronunciando em defesa dos Yaran e exigindo a imediata cassação da violação dos direitos humanos dessas pessoas inocentes, ora confinadas numa tenebrosa prisão de Evin em Teherã. A cada semana, inclusive em diversas cidades brasileiras, novas ações são feitas em várias partes do mundo para chamar a atenção dos governos e da imprensa internacional para o destino dos Baha'is no Irã. Em pleno século XXI, após a humanidade haver conquistado o domínio sobre o átomo, colocar um primeiro homem a caminhar sobre a face da Lua, inventariar cidades e lugares como patrimônio de toda a humanidade, como a cidade de Machu Picchu, no Peru, as pirâmides do Vale do Luxor, no Egito, Taj Mahal, na Índia, inventar possantes aviões supersônicos que fazem em breve espaço de tempo travessias transoceânicas, produzir documentos jurídicos de amplitude planetária, como é desde 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é deplorável que ainda tenha de que conviver de forma leniente com a sistemática violação dos direitos humanos básicos de mais de 300 mil seres humanos no Irã. São adeptos da religião monoteísta Baha'i. Quais os crimes de que são acusados os Baha'is pelo governo do Irã? Apesar das provas irrefutáveis de que a comunidade Baha'i no Irã está sendo perseguida somente por causa de sua crença, o governo iraniano justifica essas perseguições alegando ser a comunidade Baha'i culpada de diversos crimes.
Todas essas imputações mostram ignorância dos princípios básicos e da história da fé Bahá'í. Nunca foi apresentado qualquer evidência para apoiar essas acusações, que são as seguintes. Os Bahá'ís são acusados de serem partidários do regime dos Pahlavis e do falecido Shah do Irã, de terem colaborado com o SAVAK, a polícia secreta daquele regime, de serem uma organização política de oposição ao atual governo iraniano. Os Bahá'ís são obrigados pelos princípios básicos da sua fé a mostrarem lealdade e obediência ao governo do país no qual residem. Portanto, a comunidade Bahá'í no Irã não se opunha ao regime dos Pahlavis, assim como não tem se oposto ao governo atual do Irã. Na realidade, eles têm obedecido todas as leis e instruções do governo atual, inclusive as instruções dirigidas contra a fé Bahá'í, tais como a ordem de dissolverem todas as instituições administrativas Bahá'ís no Irã. Os Bahá'ís são obrigados a evitar qualquer forma de envolvimento na política partidária. Foram impedidos pela adesão à sua religião de aceitarem ministérios ou cargos políticos semelhantes sob o regime dos Pahlavis. Eles não colaboraram com a SAVAK. Muito pelo contrário, o regime dos Pahlavis constantemente perseguia a fé Bahá'í, tendo a SAVAK sido um dos principais órgãos dessa perseguição. Muitos Bahá'ís sofreram maus tratos nas mãos dessa força repressiva. Para os Bahá'ís do Irã, a ideia de colaboração com a SAVAK teria sido impensável. O atual governo iraniano tem alegado que certos oficiais da SAVAK, tais como Parviz Sabet, eram Bahá'ís. Essas alegações são completamente inverídicas. Nenhum desses oficiais era Bahá'í. A segunda acusação são de serem inimigos do Islã. Mas os Bahá'ís reconhecem os fundadores de todas as principais religiões do mundo, Buda, Krishna, Zoroastro, Moisés, Jesus Cristo e Muhammad, como profetas de Deus, reverenciando as mensagens que eles trouxeram e as religiões que eles inspiraram. Os Bahá'ís acreditam que esses grandes profetas foram seguidos no século XIX por outro grande profeta, Baha'u'lláh, que trouxe uma mensagem de particular relevância à era atual. Essa crença é a base do estabelecimento da fé Bahá'í como uma religião mundial independente, assim como a crença no profeta Maomé é a base do estabelecimento do Islã como uma religião mundial independente. Já em 1924, uma corte sunita de apelação no Egito reconheceu que a fé Bahá'í é uma religião mundial independente. A fé Bahá'í é uma nova religião inteiramente independente, portanto, nenhum Bahá'í pode ser considerado muçulmano ou vice-versa, da mesma forma que nenhum budista, brahmanista ou cristão pode ser considerado como um muçulmano. Os Bahá'ís são acusados de serem agentes do sionismo. Essa imputação baseia-se tão somente no fato de que o Centro Mundial Bahá'í fica em Israel. Entretanto, ele foi estabelecido lá no século passado, muito antes do Estado de Israel vir à existência, de acordo com as instruções explícitas do fundador da fé Bahá'í, que foi exilado para lá de sua terra natal, a Pérsia. Portanto, não tem nenhuma relação com o Estado de Israel ou com o sionismo. Quarto, os Bahá'ís são acusados de prostituição, adultério e imoralidade. Essa acusação, como as outras, está sem fundamento. Os Bahá'ís têm um código moral estrito, dando grande importância à castidade e à instituição do casamento. A imputação de prostituição deriva da falta de qualquer oportunidade para os Bahá'ís no Irã casarem de acordo com as suas consciências e terem aquele casamento reconhecido. A cerimônia de casamento Bahá'í não é reconhecida no Irã e não existe cerimônia de casamento civil. Consequentemente, os Bahá'ís enfrentam a escolha de renegarem sua fé para casarem-se de acordo com os ritos de uma das religiões reconhecidas no Irã ou de casarem-se de acordo com os ritos da sua própria fé. Eles coerentemente escolhem sua fé casando-se de acordo com os ritos Bahá'ís. O governo não reconhece esses casamentos, denunciando os esposos Bahá'ís como prostitutas. As outras acusações contra os Bahá'ís de adultério e imoralidade baseiam-se somente no fato de que
De acordo com o princípio Bahá'í da igualdade de homens e mulheres, não existe segregação dos sexos nas reuniões Bahá'ís. Feitas estas considerações de absoluto conhecimento público e respaldo documentos e resoluções emitidas pelas Nações Unidas, por parlamentos nacionais como dos Estados Unidos e do Reino Unido, além de serem confirmadas em documentos emitidos por organismos como a Anistia Internacional, fica claro que os Bahá'ís são oprimidos, presos, torturados e mortos pelo estado permanente de injustiça, que torna um crime o direito à liberdade de crença, à liberdade de culto, à liberdade de reunião, à liberdade de ingressar em universidades do país, além de tornar crime o direito às aposentadorias, a que seus membros têm direito e de ver seus lugares sagrados, além dos seus bens móveis e imóveis, serem arbitrariamente confiscados ante o olhar cúmplice e complacente dos agentes da lei. Essa perseguição, que vem de longe, perpassa todos os governos iranianos, todo o período dinástico dos chás da Pérsia e mesmo sob o jugo do Shah Reza Pahlavi, o soberano mais ocidental da história recente do país. Os Bahá'ís foram alvo das mais diversas atrocidades, visando a sua não existência, tanto espiritual como religião monoteísta, que é quanto física, com as prisões e os assassinatos. Os cidadãos e as cidadãs iranianas têm sido alimentados desde a sua infância com cargos de ódio e doutrinações claramente maliciosas e preconceituosas, que retratam como seita perigosa anti-muçulmana agente do sionismo, tudo dentro de falsas premissas e vãs motivações. É um ciclo vicioso que se perpetua desde o ano de 1844, ano do surgimento da fé Bahá'í no mundo e mais precisamente no Irã, então conhecido como Pérsia. Vítimas do fanatismo de Estado, os Bahá'ís foram obrigados a imigrarem do Irã ao longo da história, e as maiores ondas de imigrantes Bahá'ís do Irã se verificaram nos anos 1950 do século passado, época em que o país foi governado por Reza Pahlavi e tomou maior impulso a partir de 1979, quando o Ayatollah Ruhollah Khomeini derrubou o Shah e estabeleceu no país o regime teocrático a que chamou de República Islâmica do Irã. A incitação da população iraniana contra os Bahá'ís faz parte de um obscuro esquema de lavagem cerebral, fundada no conceito controvertido da existência não de seres humanos sujeitos de direitos humanos inalienáveis que o levam à busca da felicidade, mas antes no conceito que distingue muçulmano de infiel, assim como se distingue o certo do errado, a noite do dia, o inverno do verão. Nessa falaciosa dicotomia, os Bahá'ís são diligentemente retratados como descrentes hostis, esses que os muçulmanos xiitas elegem para travar guerras físicas e psicológicas. É dessa junção de fanatismo religioso com nacionalismo extremista que busca sobreviver no governo e na sociedade iraniana a justificativa para que os Bahá'ís sejam considerados inimigos do Estado, pessoas nocivas à sociedade e, portanto, merecedores de toda forma de opressão, da prisão à tortura e desde a morte, desta morte. Com a criação da República Islâmica do Irã, sua Constituição incluiu o artigo 167, que provê respaldo legal para a aniquilação dos Bahá'ís, concedendo amparo jurídico aos tribunais em suas ações para a erradicação dessa comunidade, não por acaso a maior minoria religiosa do país, tendo o maior número de adeptos que a soma dos judeus e cristãos do país, por exemplo. Será mais um grito por justiça em defesa dos direitos humanos de todos os que destes têm sido privados. Entende os Bahá'ís, o que infelicita a parte infelicita o todo, e que a consciência espiritual da humanidade não pode continuar vítima da opressão do Estado, nem de quaisquer forças sociais que tolhem o direito básico de cada ser humano, o direito de crença, em especial de crença religiosa. Trata-se de uma questão de justiça e respeito ao ordenamento jurídico internacional que tanto preza os postulados de defesa dos direitos humanos. Eis porque avalio como importante a aprovação deste requerimento, de modo que o governo brasileiro possa também participar desta campanha internacional em apoio aos líderes Bahá'í presos no Irã. Senhor presidente, eu gostaria aqui de dizer que eu conheci uma pessoa, e todos nós, Vossa Excelência, senador Paulo Paim, também
tivemos ele como nosso companheiro, que havia se convertido ao Bahá'í, que foi o nosso querido Luiz Gushkin. Se me permite, eu vou concluir com as próprias palavras de discurso de homenagem ao centenário da ascensão de Baha'u'lláh, feito na sessão de 28 de maio de 1992, quando Vossa Excelência era colega de Luiz Gushkin no plenário da Câmara dos Deputados. Ele disse: senhor presidente, senhoras e senhores deputados, representantes da fé Bahá'í e demais autoridades presentes, subo a essa tribuna investido da mais alta honra. A mim foi concedida a oportunidade de falar sobre uma proeminente figura que se tornou objeto de estudo em várias partes do mundo, em face do seu legado de ideias de incomparável potência transformadora. Há muitos anos venho dedicando-me ao estudo das religiões, motivos por interesse intelectual e também espiritual. Conhecer o Bhagavad Gita, o Velho e o Novo Testamento, bem como o Alcorão e os vários textos búdicos, tem fortalecido em mim a convicção de que os impulsos provocados por estas revelações ditas sagradas constituem as raízes mais fortes dos processos verdadeiramente civilizatórios da humanidade. Eis que me deparo perplexo com a mais colossal obra religiosa escrita pela pena de um só homem, elaborada em condições inimagináveis, capaz de concentrar em um só tempo vigor estilístico, autoridade majestática, força moral incomparável, generosidade abundante, a demonstração severa, beleza artística e tom profético. Baha'u'lláh é o nome do autor desta obra, filho de família de alta nobreza da corte persa. Desde jovem abandonou as vaidades da corte para defender os pobres e aflitos que gemiam ante a tirania da Igreja e do Estado. Crítico severo da manipulação do nome de Deus, da corrupção e do suborno que graçavam pelo país, participante ativo de um pujante movimento religioso que na época eletrizava todo o Irã, cedo conheceu a ira e o ódio do clero e da realeza da época. O resultado dessa contenda foi a mais ignominiosa atrocidade cometida contra uma fé religiosa. No decurso de poucos anos, mais de 20 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, foram assassinadas. A Pérsia inteira foi devastada impiedosamente. Na história das religiões, tamanha barbarização, tamanhos massacres e torturas só são compatíveis aos martírios dos cristãos do século I. A partir destes momentosos acontecimentos, durante 40 anos, Baha'u'lláh só viveu em exílios e prisões e neste ambiente escreveu suas mais belas obras. Em 1867, proclama publicamente sua missão, reafirma sua condição de profeta predito por revelações anteriores e, nesta condição, dirige-se aos reis e governantes do mundo através de uma série de declarações que se inscrevem entre os mais extraordinários documentos da história da religião. O vigor do pensamento de Baha'u'lláh é tão forte que o eminente escritor russo Leon Tolstói humildemente afirma: passamos nossas vidas se esforçando por desvendar os mistérios do universo e é um prisioneiro persa, Baha'u'lláh, em Akka, Terra Santa, quem possui as chaves, os ensinamentos de Baha'u'lláh nos apresentam agora a forma mais elevada e pura do ensinamento religioso. O escritor brasileiro Érico Veríssimo, do Rio Grande do Sul, também registra o sabor do vinho seleto de Baha'u'lláh. Gostaria de caminhar sem pressa por suas ruas e subir um dia à hora do poente, os degraus de mármore que por entre solenes cipresses me levariam até a porta do templo Bahá'í e talvez a salvação espiritual, diz Érico Veríssimo. É impossível, continua Luiz Gushkin, comentar em um só fôlego e mesmo de forma resumida a vastidão das ideias deste que se diz profeta. Quero centrar-me em algumas que considero verdadeiramente revolucionárias. O ponto focal dos escritos é a unidade do gênero humano, expresso na célebre frase: a Terra é um só país e os seres humanos seus cidadãos. Desta simples frase decorre o mais ambicioso projeto político jamais imaginado. Um Estado supranacional, legitimado mundialmente, dotado de poder coercitivo, expressando a cúpula de uma organização mundial em que todas as nações, raças e crenças estejam unidas num só corpo.
livres das influências belicistas de governos e povos, com seus recursos econômicos organizados e explorados, seus mercados coordenados e desenvolvidos, e a distribuição dos produtos regulada, segundo os princípios equitativos. Um sistema federado de países com poder legislativo, executivo e judiciário em um nível mundial, dotado de uma força militar internacional, sem prejuízo de forças armadas internas em cada país, organizada para a defesa e manutenção das normas de um novo Código Internacional e que se baseia no princípio da cooperação mútua, na solidariedade entre os povos e na proteção da humanidade. Para Baha'u'lláh, os grandes problemas do mundo contemporâneo têm suas raízes nas estruturas sociais e no sistema de valores. Um novo convênio entre as nações, o estabelecimento de novas instituições, o ordenamento de novas cláusulas objetivas e bem definidas sobre os direitos e as obrigações de cada governo, o estabelecimento de fronteiras e limites de cada país e, igualmente, os armamentos de cada país, severamente limitados e controlados, eis o esforço supremo a que os governantes do mundo e a raça humana devem se dedicar para o advento de uma nova era da humanidade. Enquanto tudo isso não acontecer de acordo com as profecias de Baha'u'lláh, a tranquilidade do mundo estará impossibilitada de se estabelecer e a humanidade estará fadada a imensas atribulações. Esta nova ordem mundial prescrita por Baha'u'lláh como único remédio para os males da humanidade, não parte da crença de que os homens e as nações são perfeitos em sua conduta moral e desprovidos de interesse material. Não intenta qualquer uniformização de povos e indivíduos, antes considera as diversidades étnicas, culturais, de língua, pensamento e hábitos como expressão estrutural e fecunda das diferenças do gênero humano. Nesta nova ordem, nenhum conflito deve haver com os nobres e inteligentes sentimentos de um patriotismo sadio, mas a fúria nacionalista e os ódios raciais deverão ser definitivamente sustados. Os imperativos de um mundo unificado em novas bases, portanto, enaltece a autonomia dos países até o ponto em que se evitem os excessos de centralismo exagerado. O princípio da unidade do gênero humano, eixo central da revelação profética de Baha'u'lláh, não é um simples apelo emocional aos princípios da fraternidade humana ou uma mera proposição idealista. Antes, é a expressão objetiva da atual etapa da humanidade que, neste momento, clama por unidade orgânica no plano da política, já que no domínio do econômico e das comunicações a interdependência está definitivamente fincada. O Estado Nacional, baluarte de uma etapa da humanidade, esgotou-se como uma forma determinada de organização da humanidade. Agora, os Estados Nacionais soberanos deverão evoluir para um novo sistema que os agregue num corpo federado mundial, em que o conceito de cidadão nacional é estendido para o conceito de cidadão no mundo. Para Baha'u'lláh, a religião e a ciência devem estar em harmonia. Fé e razão devem estar postas na mesma balança, e se alguma ideia religiosa estiver em conflito com a ciência, aquela que não é senão uma superstição, por outro lado, a ciência, sem guarda dos valores espirituais, poderá transformar-se em poderosa arma contra o próprio homem. Para Baha'u'lláh, o fenômeno do milagre jamais pode ser utilizado como argumento de prova ou de convencimento. Em oposição frontal às tradições que afirmam cada qual que a revelação do seu respectivo profeta é uma revelação final e única, Baha'u'lláh introduz um conceito revolucionário acerca das revelações. A revelação divina é progressiva, complementar e contínua, como uma espécie de lei da relatividade governando o mundo do espírito. De cada profeta emanaram-se leis de conduta moral e ensinamentos espirituais, de conformidade com as necessidades da época. Daí os diferentes ensinamentos que encontramos nas escrituras das distintas religiões. E como os profetas possuem igual essência, é necessário que se faça o respeito e a veneração a todas as religiões reveladas. Muito antes do Ocidente, no âmbito do mundo muçulmano, Baha'u'lláh erigiu o princípio da igualdade entre o homem e a mulher como uma necessidade desse tempo. Pregou a exemplaridade da conduta dos atos em detrimento das palavras. Concedeu destaque especial à noção de justiça, considerando como o mais importante valor nas relações humanas e transcendente de qualquer adjetivação. A seu ver, somente o cultivo do senso de justiça, tanto no nível dos indivíduos como das instituições, poderá edificar uma sociedade sem os extremos de riqueza e pobreza e limpá-la da degeneração moral. Ouçamos as próprias palavras de Baha'u'lláh.
o que educa o mundo é a justiça, pois este é sustentado por dois pilares, a recompensa e a punição. Esses dois pilares são fontes de vida para o mundo. Para que todos os princípios sejam concretizados, Baha'u'lláh estabelece a educação universal obrigatória como condição vital para a liberação das potencialidades espirituais e intelectuais do homem. Após esta apresentação, assim finaliza o deputado Luiz Gusquem, antes, porém, informando aos meus pares e distintas figuras aqui presentes que não sou membro da fé Bahá'í, aceitei vir a esta tribuna porque já conheci esse monumento do pensamento religioso, que é Baha'u'lláh. Quando tratamos de assuntos religiosos, não podemos esquecer da marca do nosso tempo: o fanatismo e a intolerância religiosa, a decadência da estrutura clerical, o vazio de espiritualidade, o colapso moral de grande parte dos governantes do mundo, a disseminação do messianismo e misticismo de toda espécie. Tudo isso impõe a mais severa e criteriosa investigação das verdades ditas divinas. Em se tratando de Baha'u'lláh, pela primeira vez na história, uma religião independente, seu inspirador tem registro desde o nascimento. Uma revelação considerada sagrada e emanada pelo próprio punho do profeta. Tudo está à mostra para exame geral. Muitos já fizeram o exame. Arnold Toynbee assim se referiu: a fé Bahá'í não é uma seita derivada de alguma religião, é uma religião independente a par com o islamismo, o cristianismo e outras religiões mundiais. De minha parte, conclui Luiz Gusquem, só posso dar o testemunho da admiração ante a potência das palavras de Baha'u'lláh e sua exemplar conduta, repleta de sacrifício em prol dos pobres e aflitos. Espero com esse testemunho estar contribuindo para a elucidação de uma das mais belas páginas da histórica religiosa. O requerimento que apresentei, presidente Paulo Paim, constitui uma homenagem e solidariedade ao quanto que Luiz Gusquem, Bahá'í, a crença Bahá'í e a forma como ele agia. Assim, senhor presidente, eu peço que seja considerado. Eu vou fazer ainda ligeiros ajustes no requerimento e entregá-lo formalmente à mesa. Muito obrigado, presidente Paulo Paim, e pela tolerância, inclusive, em homenagem, certamente, ao nosso querido Luiz Gusquem.